Olá, irmãos, graças a Deus. Eu gostaria de estar aqui desvendando mais uma mentira de Satanás. Você que vai ver esse vídeo, você seja evangélico, religioso ou não religioso, esse vídeo ele é para todos, independente da sua religião, independente do credo. É para todos aqueles que amam a palavra do Senhor. Olha o que diz aqui em Apocalipse, capítulo de número 12, verso 9, diz assim, ó: E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Vou parar por aqui. A Bíblia diz em Apocalipse 12, 9, que o diabo, ele é enganador. Ele engana todo mundo. Mas o diabo, ele tem um segredo, irmãos. Quando ele vai enganar as pessoas, ele não vem com a mentira nua e crua. Não. Ele vem com uma mentira com um fundo de verdade. A Bíblia vai chamar isso de sofisma. Por quê? Porque se o diabo ele vir com a mentira nua e crua, você não vai acreditar. Então ele usa uma mentira com um fundo de verdade. Vai parecer que é até verdade. Você olha assim, você fala, nossa, é verdade. Não, mentira. É porque ele usou artifícios do engano, como com Jesus lá no deserto. Ele usava parte da palavra de Deus para tentar ludibriar o Senhor Jesus Cristo. Aqui em Apocalipse 12 fala que ele é enganador. E eu queria te mostrar uma coisa aqui na palavra de Deus. Lucas capítulo de número 10, do 17 ao 20. Irmãos, tem muitos que dizem que aqueles espíritos malignos, demônios que se manifestam, são espíritos em evolução, ou seja, espíritos desencarnados de pessoas, que já morreram, que estão em evolução, por isso que eles são maus. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Vamos ver? Olha o que diz aqui em Lucas capítulo de número 10, verso 17. Ó. E voltaram os 70 com alegria, dizendo... Esses 70 são os discípulos que haviam ido, Jesus os havia designado para irem fazer a obra. Quando eles voltam, eles dizem assim para o Senhor Jesus Cristo, ó, Senhor, pelo teu nome, até os demônios, preste bem atenção nessa palavra, os demônios, se nos sujeitam. Aí Jesus ele diz assim, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Aí diz assim no 19, ó, eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões, representando, aqui não é animal, serpentes, escorpiões não é animal físico, não, são figuras do poder do inimigo. Por quê? Porque ele é mau, ele é maligno, ele é representando aqui escorpião e serpente. Por quê? Porque esses bichos, eles são, se você tocar no escorpião, ele dá uma ferroada em você, a serpente ela dá um bote. Então são animais agressivos, são representações de demônios. Então por isso que ele fala, eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, ou seja, para pisar em demônios, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aí perceba aqui no 20 agora que ele diz assim, ó, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Então lá no verso 17 fala demônios, aqui no verso 20 fala espíritos, ó. Jesus fala, mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Então quer dizer o quê? São espíritos de demônios. Entendido, queridos irmãos? São espíritos de demônios, não são espíritos de pessoas que morrem nada não. Isso é um grande sofisma, isso é uma grande mentira de Satanás, que se passa por verdade. Muitas pessoas vão dizer isso, é um espírito em evolução, evolutivo. Não, mentira de Satanás. Uma mentira que foi implantada no nosso meio. Aí isso traz um engano tão grande que as pessoas elas não querem se converter a Deus porque elas acham que esses espíritos estão ajudando muitas das vezes elas aqui na terra. Na verdade esses elas não acreditam que estão ajudando porque são espíritos em evolução, por isso que eles são maus. Mas a Bíblia está desmascarando aqui, ó, leia Lucas 10, 17, vai falar, Jesus vai chamar eles, os discípulos vai falar, até os demônios se nos sujeitam pelo teu nome, Jesus. Lá no verso 20, Jesus vai falar, ó, mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Como eu tenho o dom de ensino, então fica fácil aqui o discernimento. São espíritos de demônios. Então, vamos aqui para outra, rapidinho aqui, ó, aqui em Mateus, capítulo de número 17, Mateus, capítulo de número 17, verso de número 18, diz assim, ó, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino
sarou. Então trouxeram ali, o pai daquele menino trouxe o filho dele, né, que era um lunático. Jesus expulsa, aqui está claro no versículo 18, que Jesus repreendeu o demônio que saiu daquele menino. Aqui chama de demônio. Vamos ver aqui em Marcos, capítulo de número 9, verso de número 25, diz assim, ó, e Jesus vendo, é a mesma passagem, viu, irmãos? É a mesma passagem, só para você ver que são espíritos de demônios. Então, se lá em Mateus 17 chama demônio, aqui vamos ver o que a Bíblia fala. Versículo 25, ó, e Jesus vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. Então perceba, lá chama demônio, aqui chama espírito imundo. Então são espíritos demoníacos. A Bíblia vai chamar de espírito imundo, espírito de demônio, Beuzebu, diabo, Satanás. Mas o que as pessoas elas fazem? As pessoas elas dizem o seguinte: não, isso são espíritos em evolução. Outra coisa, vou deixar claro, eu já terminei aqui a palavra. Outra coisa, vou deixar bem claro aqui. Essas pessoas que são usadas pelo inimigo, né, para distorcer, né, essas pessoas não leem Bíblia. Deixa eu só falar uma coisa, é uma vergonha, né, para os evangélicos, né? Os evangélicos não lêem Bíblia, que eu fiz uma pesquisa, até os ateus, os católicos, leem mais Bíblia do que os evangélicos. Os ateus ficaram em primeiro lugar, de quem lê mais Bíblia, depois os católicos, evangélicos ficaram em terceiro lugar. Por isso que eu não pego em conselho de qualquer evangélico. Por quê? Porque evangélico não lê Bíblia. Entendeu? A Bíblia diz assim, ó, não é só aquele lá, o ímpio, que está lá fora. Muitas vezes a pessoa é ímpia e ela está dentro da igreja. A Bíblia diz assim, ó, lá em Salmos 1:1, bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. Mas tem ímpio dentro da igreja que não conhece Bíblia, né? Porque muitas das vezes vai te dar um conselho, mas te dá um conselho baseado na opinião dele, não baseado na opinião de Deus. Lá em Isaías 9:6 vai dizer que o meu conselheiro é o Deus Todo-Poderoso. Por isso que quando eu quero conselho, eu não peço para qualquer um. Eu abro o quê? A palavra de Deus, que é a voz dele falando comigo. Mas voltando aqui, essas pessoas que falam que esses espíritos de demônios são espíritos em evolução, elas dizem, para a gente encerrar, elas dizem que esse demônio que a Bíblia fala, esse Satanás que a Bíblia fala, né? Isso são adjetivos, né? Agora eu te pergunto, os discípulos foram e os demônios se sujeitavam a eles. Será que uma palavra, um adjetivo se sujeita a uma pessoa? Né? Jesus repreendeu o espírito imundo que estava na vida daquele lunático. Será que era um adjetivo? A Bíblia vai dizer, Pedro vai dizer que o diabo ele está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. É um adjetivo? Não, meu irmão, você está enganado, minha irmã. Satanás não é um adjetivo, uma palavra. Satanás, além dele ser um adjetivo, que é uma palavra, ele também é um ser. Ou seja, ele atua para destruir a vida das pessoas. Jesus vai descrevê-lo como o quê? Como homicida e mentiroso. Lá em Apocalipse é enganador. Esses são adjetivos dele. O nome diabo, demônio, é um adjetivo. Assim como Jesus também, por exemplo, Jesus ele tem um adjetivo, Cordeiro de Deus, né? Estrela da manhã. Jesus tem outro adjetivo, deixa eu ver mais o que, Bispo das almas. Jesus tem outro adjetivo, Raiz de Jessé. Qual outro adjetivo de Jesus? Galileu, por exemplo, é um adjetivo. Jesus ele tem muitos adjetivos, mas nem por isso Jesus ele deixa de ser um ser, né? Quando ele esteve aqui na terra ele era um ser humano e hoje ele é um ser divino. Assim é Satanás. Satanás é um adjetivo porque é um nome, demônio é um adjetivo porque é um nome, né? Mas ele não deixa de ser um ser atuante, que atua destruindo a vida de famílias, a vida de homens, de mulheres, crianças, a vida dos seres humanos, porque ele odeia o ser humano. Então, irmão, mais uma verdade aqui, desmascarando, né, na verdade, Satanás e seus demônios. Por quê? Porque os demônios enganam.
E muitas das vezes eles usam o que? A religião, onde as pessoas vão buscar uma palavra, então eles enganam, eles engodam as pessoas nessas mentiras e prende a pessoa dentro da religião. E a pessoa acha que isso é bom, que isso é bonito, e os demônios ficam lá quietinho. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo de número, eu não me lembro agora, 11, diz que não é de se admirar, porque os próprios demônios se transfiguram em anjos de luz, porque eles já foram anjos de luz, então eles se transfiguram, ou seja, eles se transformam em anjos de luz, né? Então, eles não vêm com rabinho como você imagina, eles não vêm com chifrinho como você imagina, não. Eles vêm muitas das vezes com uma boa aparência. Para o quê? Para enganar você, para me enganar, para enganar as pessoas. Porque se eles vierem da forma como nós imaginamos, que nós aprendemos erradamente lá no mundo, né? Na mitologia, com rabo, com chifre, a gente vai correr do diabo, meu irmão. Mas agora, se você é uma pessoa, que você está ali, chega uma pessoa, muitas das vezes é uma pessoa próxima, muitas das vezes é uma pessoa, aparência bonita, linda, maravilhosa, uma pessoa simpática, então o diabo ele vai usar esses recursos para quê? Para poder enganar você, para poder nos enganar. Por quê? Porque se ele vier da forma original dele, nós vamos correr. Então, desmascarando o diabo aqui nessa palavra. Amém, irmãos? Deixa essa palavra da parte do Senhor Deus. Espero que você tenha entendido, que você vá nessas passagens e que você peça o Espírito Santo para revelar a você da melhor forma possível, porque aqui, até onde o Espírito Santo me usou, eu pude falar com você. Amém? Louvado seja Deus, em nome de Jesus.